Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre cinemática, primeiro ano, deslocamento escalar, tá certo? Bem, vamos iniciar perguntando o que é realmente a cinemática, né? Bem, a cinemática, pessoal, é o ramo da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem levar em conta a origem do movimento. Ou seja, nós não estamos interessados em como é que as coisas se movem. Nós vamos estudar aqui apenas o movimento em si. Para que a gente possa estudar esse movimento, nós devemos que perguntar o que é o referencial. Nós precisamos de uma referência. Mas o que é que vem a ser realmente a referência, o referencial? Para isso, o referencial, pessoal, é o sistema de coordenadas utilizado para determinar medições físicas. Tudo na física é medido. Tudo na física é medido. E a partir dessas medições nós temos os conceitos. Mas as medições dependem de um ponto de referência. E esse ponto de referência nós utilizamos um sistema de coordenadas. Quer ver um exemplo como o referencial é importante? Observe a seguinte frase. Bruna está a 10 metros. Parece ter alguma coisa errada, né? Pelo menos não errada, mas incompleta. Essa frase não faz muito sentido. Por quê? Porque a gente tem alguma coisa que está faltando aí. Ela está a 10 metros de onde? Ou de quem? Ou seja, não é possível a gente dizer que ela está a 10 metros sem dizer a partir de qual referência nós estamos tomando para dizer que ela está a 10 metros. Por quê? Porque ela pode estar a 10 metros de um determinado referencial, digamos a igreja, por exemplo, mas ela também pode estar a 20 metros de um posto de gasolina. Então, como é que a gente pode afirmar se essa afirmação, como é que a gente pode dizer se essa afirmação é verdadeira ou falsa? Então, o conceito de referência é super importante para que a física se feche, né, como ciência. Precisamos de uma referência, certo? Então, dizer que Bruna está a 10 metros é incompleto, né? Nós precisamos da referência para dizer que ela está a 10 metros de quê, né? Então, matematicamente, a referência, pessoal, né, a gente falou que é um sistema de coordenadas. A referência é a origem, a gente pode associar a referência à origem de um sistema cartesiano de coordenadas. Lembra da matemática que a origem corresponde ao número 0 no eixo cartesiano. Você está vendo aí na tela o eixo X, o eixo horizontal, e o 0 é a referência. É a partir dele que nós começamos a fazer todas as outras medições. Para o lado direito do 0, você tem sempre valores positivos. Para o lado esquerdo do 0, você tem sempre valores negativos. A ordem de crescimento é sempre para o lado direito, certo? Então, o sentido de crescimento é sempre para o lado direito, é para onde essa seta aqui está apontada, tá? Perceba que não existe seta dos dois lados, mas sim apenas um, para informar para onde crescem os números. Então, todos que estão do lado esquerdo são menores do que os números que estão do lado direito. E a referência aqui no centro sempre. Então, se a gente já sabe o que é um sistema de coordenadas, como é que nós podemos utilizar esse sistema para calcular o deslocamento de um corpo, deslocamento escalar, né? Vejamos esse exemplo. Você tem um carro, o carro se move por uma estrada
que não necessariamente pode ser retilíneo, pode ser uma estrada curva, como você está vendo. E ele sai de um ponto A até um ponto B. Nós chamamos a posição no A, certo? No ponto A, nós chamamos com a letra SA. Com a letra SA. E a posição no ponto B nós chamamos de SB. Queremos calcular qual é o deslocamento, essa linha vermelha, qual é o deslocamento entre A e B. Detalhe, vamos considerar que a posição de B é maior do que a posição de A. Só nesse exemplo, mas não tem nenhum problema, tá? Se for maior ou menor. Então, a gente considera que o deslocamento escalar, que nós vamos chamar de ΔS, tá? O ΔS a letra delta significa variação. Então, nós estamos querendo descobrir aqui a variação da posição S. Então, a variação da posição S é igual a uma subtração entre o S, a posição no ponto B, o número que corresponde a esse ponto B, menos o número que corresponde a esse ponto A. Em outras palavras, e aí é o que a gente tem que entender, é a subtração entre a posição final menos a posição inicial do movimento. Isso é a parte mais importante. A posição final menos a posição inicial. Sempre nessa ordem. Mas atenção, o deslocamento escalar não depende da trajetória. Perceba que lá na fórmula nós só precisávamos de duas informações. Qual era a posição inicial? Qual era a posição inicial e qual era a posição final? E para isso nós calculamos o deslocamento, que é o S final menos o inicial. Às vezes, o S0 com índicezinho 0 também relaciona, né, a posição, é associada à posição inicial. Mas perceba que a gente não se importou com o formato da trajetória do corpo. Perceba que aqui a estrada, né, a trajetória, já é uma trajetória reta, mas mesmo assim a fórmula continua. O que isso significa? Significa que para o deslocamento escalar, eu não preciso saber qual foi a trajetória do corpo. Eu preciso apenas saber qual a posição de início do movimento e qual a posição final do movimento. Vamos ver um exemplo. Um móvel parte do quilômetro 50, indo até o quilômetro 60, de onde, mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 32. A variação de espaço e a distância efetivamente percorrida são... Se você quiser pausar o vídeo e calcular, a hora é agora. E eu espero que você tenha encontrado a alternativa correta. Perceba que a pergunta ela faz uma distinção entre a variação de espaço e a distância efetivamente percorrida. Ou seja, são duas medidas completamente diferentes. A variação de espaço é exatamente o deslocamento escalar, que, de novo, depende apenas da posição final e da posição inicial. Mas a distância efetivamente percorrida é a distância que ele percorreu na sua trajetória. Então perceba que a trajetória do móvel foi até o quilômetro, partiu do quilômetro 50, foi até o quilômetro 60 e voltou para o quilômetro 32. Então ele fez dois movimentos.
um movimento indo de 50 para 60 e outro movimento indo de 60 para 32. Vamos calcular a variação de espaço, que é o deslocamento escalar. Então, o deslocamento escalar, como aprendemos, precisa ser apenas da posição final menos a inicial. Ora, onde ele terminou o movimento? No quilômetro 32. Onde ele começou o movimento? No quilômetro 50. Portanto, 32 menos 50 dá o número negativo. Dá menos 18 quilômetros. Perceba que o sinal de menos aqui se indica que ele fez um movimento no sentido negativo do eixo X. Certo? Ele fez um movimento negativo, ele fez um movimento para a esquerda naquela nossa reta, certo? Mas agora vamos ver a distância percorrida. A distância percorrida, perceba, a distância percorrida, ela é, na verdade, ela não tem sinal, porque é apenas a distância total que ele percorreu. Eu não estou interessado em se ele foi para o lado positivo, se ele foi para o lado negativo. Eu estou interessado apenas na distância total percorrida. Então ela não tem um sinal, ela é apenas em módulos. Então a distância percorrida é a variação de espaço de deslocamento, o primeiro deslocamento, somado com o segundo deslocamento, todos em módulo. Então fica, no primeiro deslocamento que nós vimos, né? Ele termina em 60 e começa em 50, então vai ser 60 menos 50, que dá 10 km em módulo. E aqui, o segundo movimento que ele fez, ele foi do quilômetro 60 e voltou até o 32. Portanto, 32 menos 60 dá 28 positivo. Logo, aqui, claro, né, 28 negativo, mas em módulo fica 28 positivo. Portanto, 10 km mais 28 darão 38 km. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Compreendido? Eu espero que você tenha compreendido. No link da descrição desse vídeo você encontra algumas atividades para você exercitar. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal. E até a próxima aula.